Graça e paz, boa noite. Estamos aqui fazendo aqui um teste de pregação e eu gostaria de deixar aqui uma palavra que está no livro de Salmos, capítulo 100, Salmos de número 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, é importante que a gente compreenda que para uma compreensão exata de adoração, que não é só o cristão, o crente, o evangélico ou todos os cristãos de modo geral que são conclamados, que são chamados para adorar ao Senhor. Mas todas as terras, toda a extensão, toda a vastidão do planeta Terra, todos os povos, tribos, línguas, nações, aldeias, povos de todas as diferentes nacionalidades são chamados a celebrar com júbilo ao Senhor. E no versículo 2 fala: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Nós vemos que o nosso Deus é um Deus que nós devemos servi-lo com alegria. Não é aquele serviço a Deus que as pessoas fazem com má vontade, por obrigação, porque foi constrangido a adorar, foi constrangido a servir a Deus, ou que serve a Deus por medo de ser castigado, de ser punido por Deus. Não. Quando a Bíblia fala que devemos servir ao Senhor, é com alegria. É servir ao Senhor com aquela alegria, com aquela devoção, com aquele desejo, com aquela gratidão no coração de servir ao Senhor. Então, às vezes, a pessoa ela tem o desejo de servir a Deus, mas ao servir ao Senhor tem que ser com alegria. Ele fala: apresentai-vos diante dele com cântico.
louvores a Deus. Cantar ao Senhor é uma forma de nos apresentarmos diante dele. E aqui também diz: sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Quem foi que fez o homem? Quem foi que criou o homem? Quem foi que teve a ideia, que teve a vontade e o propósito de criar o homem? Foi Deus. Deus quem criou o homem. E quando ele criou o homem, ele é dono dessa criação. Tudo foi criado pelo nosso Deus. Ele é dono de tudo. Ele é o Criador e ele também é o dono, porque ele nos criou para ele mesmo. Ele nos criou para sermos propriedade dele, para a sua glória, para o exaltar, para o engrandecer, para bendizer o seu nome, para adorá-lo. Então, para que nós fomos criados? Qual o propósito do ser humano ser criado? Às vezes a pessoa passa assim: para que eu vim ao mundo? Para que eu existo? Para que eu sirvo? Para adorar a Deus. Você foi chamado para adorar a Deus, para ser o rebanho do seu pastoreio, para ser rebanho do pastoreio do Senhor. Então, sabei que o Senhor é Deus. Sabei o que? Que Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. A Bíblia só reconhece um Deus, o Deus, que é o Senhor. E no versículo 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Então, entrai por suas portas. Quando eu entro nas portas, por exemplo, da igreja, do templo, o local de adoração, ou no meu quarto onde eu vou orar, ou em um local apropriado, um local em que eu possa ter o silêncio, possa ouvir a voz de Deus, o local onde eu possa ter toda a atenção voltada para o Senhor Deus. Então, esse é o local, essa é a porta. Então, todo local onde eu entro, eu estou ali, eu tenho que entrar com ações de graças, agradecendo a Deus, falando: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Graças te dou, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela família. Obrigado por tudo que tu tens feito e nos concedido e nos abençoado. Nós te damos ações de graças. Então ele fala: entrai por suas portas com ações de graças.
e nos seus atos com hinos de louvor. Às vezes as pessoas, elas entram pelas portas com já com mau humor, com tristeza, não aproveitam, não glorificam, não percebem, não observam o agir de Deus. Elas não veem a bondade de Deus em nada. Em todo tempo, elas só têm alguma coisa para reclamar da vida, para se lamentar, para questionar até Deus por quê, mas não glorificam, não dão a Deus a sua gratidão, não dão a Deus o seu louvor, não falam para Deus que estão alegres pelo que Deus é e o que Deus faz na sua vida. Mas nós também aqui também diz: rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Nós temos que bendizer o nome do Senhor. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Glorificado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o seu nome. Bendizei-lhe o seu nome. Rendei-lhe graças. Render, se render, produzir graça intencionalmente. Dar graças a Deus. Intencionalmente. Ser grato a Deus. E ele fala: bendizei-lhe o nome. O nome do Senhor tem que ser glorificado. O Senhor é poderoso. E também diz, o versículo 5 termina falando: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Ou seja, cada geração daquele que busca o Senhor. O que é uma geração? Os pais, filhos, netos, bisnetos, e assim vai, até tataranetos, até não conseguir falar mais, até a gente não saber mais como é que se fala. Mas existem palavras para isso. E são gerações, 10 gerações, 50 gerações, 1000 gerações, enfim. Aqui fala de geração em geração, a sua fidelidade. Uma geração vai, a outra vem, mas o Senhor é eterno, ele permanece eterno, ele governa, ele reina pelos séculos dos séculos. Então a sua fidelidade, ela se estende, ela é permanente, ela é perpétua, ela ultrapassa as gerações. Às vezes a pessoa pensa, né? Eu perdi um ente querido, um pai, um avô. E como é que vai ser a sua vida? Não, a fidelidade do Senhor vai acompanhar você e sua vida.
e seus filhos, e seus netos, e sua geração. Amém? A fidelidade do Senhor irá estar sempre presente. O que é a fidelidade do Senhor? É a responsabilidade do Senhor em cuidar, em proteger, ainda quando aquela geração se mostra infiel para com Deus. Porque acontece às vezes de uma geração servir a Deus. Aí vem a outra geração e abandona ao Senhor. Os pais serviam a Deus. Aí os filhos nascem, crescem e se afastam de Deus. Mas Deus vai deixar de ser fiel? Não. Deus permanece fiel. Deus vai ainda estar cuidando daquela geração. Porque Deus, Ele honra a sua palavra. Ele é fiel à sua palavra para cumprir. E Ele vai atrair aquelas pessoas. Ele vai trazer aquela geração que não o busca com laços de bondade, com laços de amor. Vai atraí-los para adorar a Deus, adorar o seu nome, para se aproximarem dele, para se converterem a ele, para crerem nele. Então essa é a geração, certo? A geração dos que buscam ao Senhor. Então, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor é o seu amor. Ele compreende, ele se coloca no lugar do sofredor. Jesus veio e ele é a própria misericórdia de Deus, que ele veio e se pôs no lugar do pecador. Ele sofreu, ele se entregou, ele morreu e ressuscitou para resgatar, para remir, para remissão, para a salvação daquele que crê. Jesus, ele é a misericórdia de Deus em pessoa. E quando ele foi assunto aos céus, ele falou: eu não vos deixarei órfãos. Antes ele havia falado para os seus discípulos que ele enviaria o Espírito Santo. E ele disse: vocês não vão ficar órfãos, não vão ficar em abandono, não vão ficar largados por aí, por esse mundo. Mas ele falou: eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele estará em vós. Ele vai ser aquele que vai consolar e vai os conduzir e vai os guiar, vai os consolar, vai os proteger, vai os guardar em nome do Senhor Jesus. Fica essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Sirva ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com cânticos. Sirva ao Senhor com ações de graças. Sirva ao Senhor com júbilo, com gratidão, com celebração, com festa, com alegria no coração. Em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.